Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos a cada culto. É uma alegria grande estarmos aqui vivos para adorarmos a esse Deus. Já o fizemos através desses lindos e maravilhosos louvores. Agora queremos também abraçar o internauta que interage conosco, na certeza, na convicção de que juntos iremos aprender, iremos beber dessa palavra, comê-la e termos mais um banquete celestial. Que nessa noite o Senhor continue a nos abençoar, como já o fez, através dos seus lindos louvores. Nesse momento nós colocamos a temática desse culto de doutrina, que é exercitando a unidade. Exercitando a unidade. Então nós vamos para Êxodo 19, os que queiram apenas ouvir o façam, aqueles que queiram consultar aplicativo, Bíblia, enfim, fiquem bem à vontade, tanto quanto o internauta que nos assiste. Êxodo 19, de 5 a 6. Êxodo 19, de 5 ao 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, eterno, maravilhoso, soberano, pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos reunidos em santidade, te buscando, e congregação. Desenvolvido foram os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que também possamos desenvolver o mesmo ritmo, a mesma unção, a mesma maravilha que efetuaste através do teu ministério. Muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendermos contigo, Senhor dos Exércitos. Em o nome de Jesus, amém. Quero repetir a leitura e vou, junto com ela, fazer algumas colocações. Êxodo 19, 5 a meia dúzia. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Onde você encontra isso no Novo Testamento? Primeira carta de Pedro 2,9, vós sois propriedade privada, exclusiva de Deus, propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Onde diz que nós somos sacerdócio real? Também na palavra. Daí essa tremenda junção do Espírito Santo. Reino de sacerdotes e nação santa, como lá se encontra também. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui nós aprendemos, igreja, que já desde o princípio dos primórdios, lá no Êxodo, Deus já se preocupava com a sua igreja, com a sua nação santa, com a sua propriedade peculiar. Povo seu, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que seria também composto de reino de sacerdotes, reino, entenda isso, reino de sacerdotes, a igreja o é. E nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Hoje, então, nós lidamos com algumas maravilhosas colocações de Deus. Somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdócio real, somos peculiar propriedade dele, e ele diz que somos, então, um reino constituído na terra. E são estas as palavras que ele disse que Moisés transmitisse à sua igreja. Vá atentando bem para essas particularidades. O povo que guarda a sua aliança é o mesmo que a sua propriedade
peculiar, privada, é o mesmo que se constitui do reino de sacerdotes, é o mesmo que constitui uma nação santa, é o mesmo povo por quem e pelo qual Deus tem total consideração. No livro do profeta Isaías, no seu capítulo 26, 2 e 3, coisas simples são ditas, mas profundas. Isaías 26, 2 a 3. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então o Senhor faz uma invocação através do profeta Isaías: abri vós as portas para que entre a nação justa, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus manda que as portas se abram para que adentre essa bendita igreja. Aí ele fala e dá algumas características dela, da igreja, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quantos de nós nessa noite, ao nos analisarmos, podemos dizer que confiamos em Deus, que temos por ele total consideração, que somos e devemos a ele total fidelidade? Não só devemos, como praticamos, como exercitamos essa fidelidade para com ele. Então nós começamos a ver que Deus nos trata com o povo, ou como um povo peculiar, particular, de propriedade exclusiva dele. E as portas se abrem, as portas do mundo, as portas dos céus se abrem para que entre a nação justa, para que entre a nação justificada, cujo propósito é firme e cuja fidelidade está em confiar no Senhor. Nessa noite nós vamos ver daqui a pouco que a fragilidade, a fraqueza, o desânimo tem um propósito firme, de quem não tem um propósito firmado. Então essa pessoa passa a desanimar, passa a ser frágil, fraca, por não ter o propósito firme, firmado na palavra para vivê-la, para praticá-la. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, vamos trabalhar também essa unidade maravilhosa que está sendo posta. 1 de Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, com E maiúsculo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, em uma só igreja, um só corpo, um só organismo vivo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. O Espírito Santo, autor da palavra de Deus, quer que bebamos e comamos o que vem dele. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é a própria palavra, o verbo que se fez carne, pretende, quer que sejamos fiéis, firmes, e que sejamos bebedores de um só Espírito, porque todos nós fomos batizados em um só corpo, numa só igreja, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Todos nós sabemos que o batismo que nos dá salvação é o batismo em Cristo. Quando nos rendemos, somos sepultados na morte pelo batismo e nos tornamos seus filhos. Esse é o batismo que gera salvação, o único. O batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar, batismo nas águas é poder para se tornar membro de uma igreja, mas concernente à salvação, somos batizados todos no mesmo Espírito, bebemos do mesmo Espírito e todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Nessa noite, então, vá conciliando, vá concatenando e vá coordenando essa unidade gloriosa que é como um desenho, uma escultura que Deus trabalha para com o seu povo, para com a sua igreja. Em 1 de Coríntios 12, 25, também diz algo glorioso.
12 de 1 Coríntios 25. Para que não haja divisão no corpo, para que não haja divisão na igreja, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, todos nós sabemos que somos membros do corpo de Cristo e que, como tais membros, somos membros um dos outros e que não haja entre nós divisão. Então, uma das características de Deus é a unidade, é o propósito firme, é a visão unilateral da sua palavra, que nos deve ser dada a todos como efetiva comparação de sermos membros um dos outros. Amém, igreja? Todos atentos à palavra? Todos ligadinhos na palavra? Glória a Deus. É mais importante aqui a palavra. Muito bem, queridos. Então, vou repetir, mais uma vez, para quem não estava atento, para que não haja divisão no corpo, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Quantos de nós, é para mim, é para nós todos, quantos aqui temos contribuído para que não haja divisão na igreja? Quantos de nós temos contribuído para que a igreja se mantenha unida, uníssona, perfeita? Amém, amados? Então, se fazemos isso, somos colaboradores, cooperadores com o Espírito Santo, que nos quer dar uma só mente, que nos quer dar um só entendimento. Muito bem? Então, vá permeando, vá vendo isso aí. Em 1 Coríntios 12, 26 a 27, vamos passear um pouquinho, depois vamos nos deter. 1 Coríntios 12, 26 a 27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, vós sois organismo de Cristo, vós sois igreja de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então Deus, mais uma vez, compara a sua igreja como corpo, como organismo. E é por aí, e é por isso que ele diz de uma forma linda, olha lá, de maneira que se um sofre, todos sofrem com ele. Quantos aqui já chegaram a tomar uma injeção intramuscular, endovenosa, na região glútea? Muito bem, qualquer lugar, mas muscular, intramuscular. Quantos aqui já tomaram? Amém, tomaram injeção. E o nosso corpo, por exemplo, quando um órgão, pense num órgão interno aí, qualquer órgão interno, pense você, eu penso aqui, rins, fígado, pâncreas, coração. De repente, por causa de um malefício, de uma dor no rim, você vai sentir uma dor no braço. O teu braço, que aparentemente não tem nada a ver. Alguém quer me dar uma injeção aí, só na imaginação? Dói um pouquinho, né? Parece uma mosquinha, uma picadinha. Alguns se escandalizam, mas dói também dói. Porque se o membro, o rim, sofre, com ele vão sofrer braços, pernas, injeções vão ser aplicadas, e o corpo, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. O que é que eu entendo com isso? Que se algum membro está no corpo e não se alegra com os que se alegram, e não sorri com os que sorriem, ou chora com os que choram, é porque essa pessoa, nós vamos ver na palavra, ela está distante da unidade. Ela não vibra, tanto que ela não tem coletividade. Uma pessoa solitária não interage, não tem alegria em conviver, em ter conivência com o coletivo. São pessoas solitárias, retraídas, fracas, desanimadas, porque não vibram com o corpo. Mas ao outro lado, alguém vai pensar e talvez imagine que o Espírito Santo aqui esteja acusando, falando de fraqueza, de desânimo. Não, não. Você vai ver que existe isso na igreja. E o Senhor exorta, consola aí, nunca, jamais acusa. Mas existem pessoas, irmãos, que
parecem um tacho, né, completamente fora do sentimento. Isso não é com os novos convertidos, isso não é com quem está recentemente chegando na igreja, isso é para todos nós entendermos que há um corpo a ser compartilhado, que há um corpo a ser sentido, de maneira que, se o membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, irmãos, quando há alegria por um, sinta-se. Se você não vibra, se eu não sinto, se eu não me alegro, eu vou ter inveja, ou eu vou ter sentimento de não participar e de não ser partícipe com aquela alegria. Então eu serei solitário. Eu preciso ter parte no corpo. Eu preciso ser rim, fígado, braço, cabeça, olhos, boca. Eu preciso ser membro desse corpo. A isso dá-se o nome de, olha o olhar de vocês, unidade. Unidade, irmãos, é essa unidade que Deus quer ver no seu corpo, na sua igreja, para que nos chame de maduros, para que diga, olha, esse tem um propósito firme, com esse eu posso contar. Isso não significa que ele vai excluir os outros, ele quer salvar a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, pastora Nailfe, minha linda e amada esposa. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ela vai ler bem pausadamente, claro, de capítulo 1, perdão, verso 10. 1 Coríntios 1, verso 10, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Oh, aleluia. Obrigado, minha pastora. Rogo-vos, irmãos. O que é isso, rogo-vos? Alguém diria, é Paulo rogando, é Paulo suplicando. Irmãos, é Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Quem é que dirige a igreja do Senhor? O Espírito Santo. Quem é que roga pela unidade? O Espírito Santo. Quem é que suplica? A ele, que é tão humilde, suplica. E você vai ter essa dimensão. Rogo-vos, irmãos, rogo-vos, igreja, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, não é qualquer nome, não. É pelo nome que está acima de todo nome. Olha que coisa linda. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Bebê. Não é isso não, irmãos. Falar a mesma coisa doutrinariamente. Falar a mesma coisa biblicamente. Falar a mesma coisa que nos alegremos uns com os outros. Falar a mesma coisa para consolar e edificar. Falar a mesma coisa para que não haja entre nós divisões. Ah, não, olha, eu acho que a morte morreu, está lascado. Não, irmão, a Bíblia diz que a morte em Cristo é vida. É vida. O arrebatamento vai acontecer. Então, quando a Bíblia diz faleis a mesma coisa, é no sentido da sã doutrina. É no sentido da sã doutrina. Então, isso é bom, porque nos adverte, nos admoesta, nos exorta a que sejamos atentos para ver, para discernirmos se somos partícipes do corpo, ou se somos solitários, ou se somos membros flutuantes. Porque Deus ama a todos e vai trazer todos ao conhecimento também nessa noite. Rogo-vos, irmãos, já lido pela pastora, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Como? Tipo papagaio? Não, biblicamente, doutrinariamente, de acordo com as Escrituras. É isso que a Bíblia está propondo. E que não haja entre vós divisões. Não, eu acho que morrer é isso. Não, eu acho que não é arrebatamento. Irmão, isso é dividir o corpo. Isso é totalmente fora do contexto. Temos que falar todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. O que é inteiramente?
Exatamente. Vocês falam com olhar. Inteiramente, irmão, é completamente, integralmente. Não, olha, isso aí eu concordo, não é para concordar nada comigo, é para concordar com os pastores se ele estiver na palavra. Então é com a palavra, irmãos. Então há pessoas, há crentes insubordinados. O que é isso? É ofensa? Não, não, não. Você vai ver que não é. Isso acontece, irmãos. Há pessoas que se insubordinam contra a unidade. São solitários de espírito mesmo. E precisam de um sacolejo, de uma chamada na ilharga, como dizia minha vovó. Então, queridos, nós amamos o Senhor por isso, porque Ele nos trata como filhos. E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente, não pela metade, não só um terço, não. Isso sim, mas isso aqui não. Isso não existe no corpo. Sob pena de sermos fracos, de não termos propósito firme, nem firmado. E antes, na mesma, perdão, eu dei um salto aqui. Sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Disposição mental e parecer não parecem bem similares? Parece. Se eu tenho uma disposição mental igual a de vocês, eu vou ter o mesmo parecer de vocês, segundo a palavra de Deus. Então, queridos, a mesma disposição mental e o mesmo parecer, segundo o arrebatamento, segundo a Páscoa, segundo a morte, segundo o desenvolvimento da salvação, segundo a sã doutrina como um todo, a mesma disposição mental e o mesmo parecer para nos alegrarmos uns com os outros, para sentirmos quando o outro sente, para interagirmos quando o outro quer interação, para que não nos sintamos isolados. Eu penso diferente. Não, eu nasci assim, vou morrer assim, sempre, sempre. Só não fale da Gabriela, porque é pecado. Irmãos, em nome de Jesus. O ser humano que assim pensa não está alocado no corpo, mas vai ser alocado, porque o Senhor é poderoso. E na nossa humildade, na nossa rendição, Ele faz com que nos unamos à sua palavra. Amém? Glórias ao Senhor. É por isso que esse Deus é maravilhoso, que eu amo, porque Ele balança, Ele mexe com o meu íntimo, com as minhas entranhas. Então vou repetir a leitura da pastora. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Já dei exemplos aqui sobre essa questão. Vamos continuando. Muito bem, uma palavra conhecidíssima de todos nós, mas que é preciso ser lida. Efésios capítulo 4, de 1 ao 3. Efésios 4, de 1 ao 3. Lá vai um outro rogo, lá vai uma outra súplica, lá vai uma outra apelação do Senhor para as nossas vidas. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo que nós falamos até aqui, que não haja divisão, que sejamos inteirados, no mesmo parecer, mesma disposição mental. Se o rim sofre e vai tomar uma injeção intramuscular, endovenosa, você vai sentir o corpo abalado, porque vamos sentir com os que sentem, chorar, nos alegrar com os que se alegram. Então, veja, nesse sentimento, Paulo, através do Espírito Santo, é um rogo espiritual. Rogo-vos, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Qual foi a vocação para a qual Deus nos destinou? O reino celestial. Ele não fala lá em Êxodo que nós somos a propriedade privada dele, peculiar, e somos reino de sacerdotes, amém? Sacerdócio real, glória a Deus. Então, que nós sejamos chamados
para fazer essa colaboração, essa cooperação com o Espírito Santo. Por exemplo, conforme já exemplificamos antes, membros desanimados serão amados, respeitados, e o Espírito Santo quer trazê-los para o corpo. Membros fracos, membros insubordinados, eles são membros que cooperam com o Espírito Santo? Verdade, não é? Para corroborar com o olhar, alguns fazem assim, olha, coisa linda. Exatamente, junto com o olhar já de convicção. Irmãos, rogo-vos para que você, igreja, para que você, eu, nós, andemos de modo digno da vocação que fomos chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, subentende-se o quê? Cargas. Suportar, irmão, não é aguentar. Aguentar, você aguenta o que te é possível, o que te é maneiro, o que é bom levar, não é? Mas suportar exige um maior esforço, um maior empenho. Então, o que o Espírito Santo quer que façamos para que mantenhamos a unidade do corpo? Suportemo-nos. Ah, pastor, não fui chamado para suportar, não tenho paciência nem comigo. Tem pessoas que brigam consigo mesmo. Então, são solitárias que não podem habitar com ninguém se não tem briga, porque são problemáticas por elas próprias. Irmãos, suportar, e aqui é Deus conosco, tá? Todos nós aqui vamos já nos inteirar disso. Somos passíveis de não suportar. Mas quem é que roga? Quem é que suplica que suportemos? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Não somos de Paulo nem de Apolo, somos do Espírito Santo. Então, queridos, para que nós, esforçando-nos, suportemos uns aos outros em amor. Não é suportar por suportar, é em amor, em Deus. Deus é amor. Se não tivermos Deus, amados, não adianta. Não temos como ter amor, porque Ele é amor. Muito bem. Para preservar, esforçando-nos diligentemente, cuidadosamente, criteriosamente, para preservar ou por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. De quem é a unidade? Conforme nós já aprendemos hoje, do Espírito Santo. Quem é que quer que nos unamos? O Espírito Santo. Quem é que prega a unidade? O Espírito Santo. Então, quando ele fala, suportem-se, amem-se, carreguem, amem-se em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós nos esforçamos com esse fito, com essa visão, com essa disposição, esse parecer, nós nos tornamos colaboradores de quem e com quem? Do Espírito Santo. Já pensou? Eu, você, nós, nos sentirmos colaboradores do Espírito Santo, irmãos. Nós nos sentimos cooperadores, colaboradores da unidade dele, não é minha. Dele, porque eu posso promover uma unidade que não seja minha, com as minhas preferências, com as minhas tendências, e isso o Espírito Santo detecta. Mas quando nós queremos a unidade no Senhor, nós precisamos cooperar com a preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o vínculo da paz? O amor, a paz, o suportar uns aos outros, o vivermos em unidade. Então, irmãos, é fácil para o Espírito Santo e para você que tem o Espírito Santo discernir o seu irmão, não julgá-lo, não condená-lo, mas discernir. O que significa isso? Para ajudá-lo, para ter a leitura dele, para ir com ele, para condescer, para descer junto com ele, para tirá-lo daquela situação de inércia ou daquela situação que não é recomendável à unidade do corpo. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? É muito fácil, esse entendimento é muito maravilhoso. E vamos para aquela questão poética, que é muito colocada. Deus é um poeta também, dentre outras qualidades. Eu peço que, nessa noite, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves também nos leia Salmos 133, de 1 a 3. Então, vamos lá.
Todos nós juntos, Salmos de número 133. É muito conhecido esses salmos, igreja. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Obrigado, presbítera amada. Oh, que exclamação linda, não é? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aquela unidade, irmão, de sentir como o próprio corpo, de sentir na própria carne, como na palavra mesmo parecia. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha a comparação. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Então aqui ele descreve uma autoridade sacerdotal, o qual vem o óleo quando os irmãos são unidos, quando a igreja é unida, é como óleo descendo por sobre a cabeça do sacerdote, cabeça, entendimento que tem Deus, que tem o Espírito Santo no comando, cabeça é isso. O óleo, o qual desce para a barba, a autoridade sacerdotal, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, as suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Daqui a pouco a gente fala de Ali, que é onde o Senhor ordena a sua bênção. Amados, o orvalho de Hermon, ele é conhecidíssimo, fica entre a Síria e Israel, lá num pedaço da Ásia. Ele é um orvalho tão gigantesco, tão glorioso, que ele mantém a Terra Santa, Jerusalém, úmida, de orvalho, solo fértil, profundo. E o Monte de Sião, um dos montes, são montes de Sião, mas o Monte Sião e o Monte Tabor também, o monte onde Jesus foi para a transfiguração, esses montes, recebem o quê? O orvalho do Hermon. E o Hermon, na sua configuração, na sua visibilidade, só um pouco de poesia para a gente nos alertarmos. Ele tem como um colar de diademas, aquelas neves, aqueles colares de neve, são como muitos diademas, são coisa visivelmente, é uma coisa linda. Então ele falou como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a direção espiritual, o qual óleo desce para a barba, óleo é a palavra, é o poder, é o discernimento, a barba de Arão, a autoridade sacerdotal, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali quando? Aonde? Onde há essa junção, óleo, cabeça, barba, unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É na nossa unidade, igreja, que o que ligarmos aqui será ligado no céu. O que desligarmos aqui será desligado nos céus. Ali onde há unidade, onde há essa maravilhosa bênção, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para todo sempre. Serão partícipes dessa bênção e a vida todos os membros ou aqueles que estão em unidade? Aqueles que estão em unidade. E todos nós somos convidados a entrarmos na unidade, na mente espiritual. Amém, igreja? Todos nós. Deus não quer ninguém de fora. Deus não quer ausentar ninguém. Agora aproveito a presença entre nós, e com muita honra, mais uma vez, é sempre honroso, do nosso pastor Haroldo e nossa presbítera Neubis. Eu peço ao nosso pastor Haroldo que nos leia, e juntos com ele vamos fazer esse foco. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, de 12
ao 14. Tivemos poucas leituras hoje, amados, pastor Anailfe, presbítera Andriane, agora pastor Haroldo, por causa do tempo. Estamos fechando e vamos acelerar, mas no bom sentido, viu, meu pastorzão? Não é preciso pressa, não. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Muito obrigado, pastorzão, muito obrigado. Queridos, igreja, esse termo pastorzão é usado por mim e pelo pastor um para o outro, viu, irmãos? É recíproco, é por isso que usamos. Repare bem, em algum momento dessa leitura, Deus, o Espírito Santo, está mandando nós enxotarmos os insubordinados? Não, não é? Em algum momento dessa leitura, que eu repetirei com muita honra, o Senhor manda que nós batemos ou desanimemos ainda mais os desanimados? Não. Os fracos? Não. Então vamos lá, a leitura do nosso pastor, a leitura bíblica. Agora vos rogamos, irmãos. Outro rogo. Hoje é uma doutrina cheia de rogos. Quando se trata de unidade, o Espírito roga, irmãos. O Espírito suplica. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhas com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que exercitam. Qual é uma característica da unidade? Respeito à liderança, amor à liderança, consideração à liderança, quando ela está no Senhor, tá, amados? Quando ela, a liderança, está no Senhor. Então, repare, preste atenção, que acateis com apreço, em alto preço, os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração. Por quê? Por causa do trabalho que realizam. O trabalho que a liderança, que um pastor, que um sacerdote, que um presbítero, que um diácono, que os membros, irmãos, da liderança exercitam, é um trabalho digno, louvável. A Bíblia diz que excelente obra almeja quem deseja o episcopado, quem aspira, que anela por isso. Então, queridos, que o trateis com apreço, que o tenhais em máxima consideração e amor, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros, é o vínculo da perfeição, é assim que a gente coopera, colabora com o Espírito Santo, viver em paz uns com os outros, exortamo-vos, olha que coisa linda, exortamo-vos também, irmãos, igreja, a que admoesteis os insubmissos. O que é admoestar? Exortar. O que é admoestar? Chamar a atenção. Não é bater, não é enfraquecer, não é ofender, não é culpar nem julgar. Que admoesteis os insubmissos. Quem são os insubmissos, igreja? Que nós devemos admoestar, nunca expulsar, nunca bater com deselegância. Quem são eles? Os insubmissos. Insubmissos à sã doutrina, insubmissos a contribuírem um com os outros, insubmissos para cooperarem com o Espírito Santo, para que haja unidade na igreja. Eles não se submetem a uma linha comportamental doutrinária. Não, eles têm o próprio parecer, a própria disposição mental deles. São do contra. São do contra. Em qualquer reunião, em qualquer conjuração, tira essa palavra conjuração, em qualquer reunião, em qualquer comunhão, eles são do contra, porque eles são submissos, que não contribuem para a unidade, eles não se submetem a uma linha comportamental doutrinária, sendo sempre motivo de rompimentos e quebra da unidade.
Esses são os insubmissos. Reparem que eles não são... Lembra da palavra, pastor? Aqueles que a Bíblia manda que nós desprezemos. Réprobos, pastorzão, réprobos, pastora. Exato, eles não são. Eles são insubmissos. A jeito. Enquanto, irmãos, eles nos ouvirem, enquanto eles derem ouvidos à sua liderança, à sua membresia, há esperança para eles. Aí o pastor leu: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Quem são os desanimados? Aqueles que por falta de fundamentação bíblica, aqueles que por falta de conhecimento bíblico, mata-me não, sei lá, sabe? Irmãos que não vibram, irmão, com a palavra, não sentem nada, não tem comunhão com o corpo, mas é para enxotá-los? Não, é para tentar ter com eles a maior paciência. Tenhas bom ânimo, tem de bom ânimo, o Senhor diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão, desanimados. Amém, igreja? O desânimo sai em nome de Jesus. Amém? Sempre com esse amor. Esse amor maravilhoso, né? É para sair mesmo. Ampareis os fracos. Eita Deus, quem são os fracos? Estou na marca da linha de conclusão. Quem são os fracos, igreja? Vamos lá, atenção. Eu vou dizer: lerdos, lentos, difíceis de assimilar a sã doutrina, raros de entendimento, não conseguem compreender o raciocínio espiritual, são fracos. Porém, é para despejá-los? Não. É para termos paciência, admoestar, chamar a atenção. Na conclusão da leitura, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A única ovelha não desanimada, não fraca, não insubmissa, que Deus não vai atrás. Está lá em Ezequiel. É a gorda, a forte e a que não se deixa pastorear. O Senhor diz que as quebrantará e elas morrerão sem ele. Amém? Fora disso, irmãos, a doutrina de hoje é sobre a unidade e todos nós somos aqui candidatos à unidade. Senhor Deus, que em nome de Jesus, Pai, os fracos que porventura existam, os desanimados que porventura existam, os insubmissos que porventura existam, sejam amados por nós. Sejam amados por aqueles que têm propósito firme, como na doutrina, no início da doutrina, propósito firme. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como águias, eles são como flechas, eles são como grandiosos na presença do Senhor, grandes em humildade, grandes em submissão, grandes em fidelidade. Por isso, Pai, nesta noite, dá-nos o sentimento de unidade, para que sejamos um, como tu e o Pai, como tu, Pai, e o Espírito Santo são um, porque tu és a palavra viva. Em nome de Jesus, que possamos aplaudir-te